São 10 horas 23 minutos. Vamos para a revista de imprensa desta manhã. Hoje é a nossa convidada Raquel Freire, uma das realizadoras do documentário Dreamocracy, Onde está a Democracia, que vai ser exibido logo à noite em Faro, numa sequência pelo país. É assim, Raquel, bom dia, muito bem-vinda. Antes de olharmos para o documentário, vamos ver até algumas imagens sobre isso. O que é que destaca na imprensa desta manhã? Começa por onde? Eu, como portuguesa, não posso deixar de destacar o que mais me angustia, que é o facto de ver crianças neste momento passar fome. Adultos também, mas as crianças angustiam-me ainda mais, não é? Porque as crianças são o futuro deste país. E é esta notícia do JN que diz que as cantinas nas férias estão abertas para alunos e pais, porque é a única forma que muitas famílias têm em vários sítios do país, e portanto não é só em Viseu, Sintra, Valongo, que as cantinas têm que estar abertas para dar uma refeição quente, uma refeição que seja por dia às crianças. E não é a primeira vez que as escolas estão que isto acontece. A Unicef já saiu com dados, portanto não são sequer dados nacionais, mas o INE, que é o Instituto da Estatística, sai também com estes dados, que uma em cada 3 crianças em Portugal está em situação de pobreza. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é um processo social que nós não víamos há 40 anos, desde o tempo em que não vivíamos em democracia. Daí a pertinência desta questão. O que é a democracia? A democracia é votar de 4 em 4 anos ou a democracia é as crianças não terem fome? E quando falamos das crianças, estamos também necessariamente a falar no resto da família. Estamos a falar no resto da família. Não há crianças pobres, há famílias pobres. Há famílias pobres, mas as crianças são quem sofre sempre mais, porque é quem não se pode defender da pobreza. Nunca. E os instrumentos que vamos encontrando são as cantinas das escolas que não fazem as férias escolares. E felizmente que temos ainda no nosso país, ao contrário do que nos dizem, mecanismos de solidariedade. Ou seja, existe comunidade em Portugal. As pessoas são solidárias, mesmo nas escolas, mesmo nas cidades. As pessoas continuam nas escolas a ser solidárias, continuam nos bairros, nas freguesias, nas famílias, a ajudarem-se umas às outras. E esse será sempre o caminho, será sempre a solidariedade entre as pessoas. E a proximidade, a questão da proximidade. Ora, enquanto sabemos que isto acontece, no Parlamento está-se a discutir o caso BES, está-se a perceber como é que se chegou a esta situação e isto vem em toda a imprensa. E a Raquel Freire também não consegue escapar a esta notícia. Não, porque eu acho que neste momento a corrupção já não é uma questão daquela maçã podre e aquela pera ali que está um bocado estragada, não. A corrupção é uma forma de governo em Portugal, é uma forma de governo dos últimos 38 anos, dos partidos que se chamam o arco da governação, entre o CDS, o PSD e o PS, eu não diria que são todos iguais, mas fazem todas as mesmas asneiras. Que é passarem do governo para empresas privadas e as coisas circulam ali. Portanto, a corrupção em si tornou-se uma coisa do próprio sistema. Portanto, ou se põem medidas anticorrupção, neste momento as pessoas são julgadas, investigadas, isso faz realmente justiça, ou então a corrupção passa a ser uma forma de governo e as pessoas estão fartas desta política. As pessoas não estão fartas da política, porque as pessoas não podem viver sem política, não é? A política é como é que nós decidimos vivermos em conjunto. Não é? E decidirmos para onde é que vai o dinheiro. Vai para a educação? Vai para a saúde? Vai para as escolas? Vai para os nossos filhos terem direito a ir para uma escola? Vai para toda a gente? Vai para eu poder levar a minha mãe a um hospital? Vai para a minha avó poder ter direito à pensão quando trabalhou toda a vida? Ou vai para salvar os 6 bancos privados que já foram salvos até agora e continuar a injetar dinheiro em pessoas corruptas que continuam a roubar dinheiro aos cidadãos portugueses que trabalharam a vida toda? Mas quando esta é a grande questão. Mas a resposta mais óbvia às perguntas que faz, existe esta sensação comum de que o dinheiro vai em primeiro lugar para salvar a banca. E isso provoca uma demissão até de todos nós enquanto cidadãos. Ou não vê isso? Eu vejo o contrário. Vê o contrário. Eu vejo que o 12 de março foi exatamente isso. As pessoas ficaram tão fartas de não se sentirem representadas em quem votavam, ou seja, percebiam que quem decidia era o poder económico e não as pessoas em quem votavam. E este senhor, este Ricardo Salgado, não sei se lembram, mas no primeiro Conselho de Ministros feitos por este governo, ele teve a lata, o desplante, de ir lá cumprimentar o Passos Coelho às 6 da tarde. Eu lembro-me porque era em frente à escola do meu filho, que eu tenho um filho adolescente aqui no centro de Lisboa. E este senhor teve a lata de ir lá. Portanto, há um banqueiro corrupto que tem a lata de ir dizer ao primeiro-ministro o que é que ele deve fazer. E quando isto acontece, não são os cidadãos que mandam, é a banca. E ele vai lá dizer isto e mostrar isto para todos os jornalistas poderem ver. Portanto, quando isto acontece, já não vivemos numa democracia
plena, vemos numa democracia, aquilo que se chama de baixa intensidade, baixinha. E o que os cidadãos fizeram no 12 de março foi sair à rua e dizer nós queremos a democracia de volta. E continuaram a fazê-lo. O que acontece é que as pessoas que estão no governo não as ouvem. O que acontece é que as pessoas que estão com o poder neste momento, que foram eleitas para isso, deixaram de ouvir as pessoas. Mas as pessoas não deixaram de querer justiça social. Cada vez mais, basta andar na rua. As pessoas estão desesperadas. As pessoas, se neste momento estão a empobrecer e a sentir-se injustiçadas, não é? Porque este filme faz exatamente isso. Dá voz às pessoas que todos os dias sentem que as suas vidas estão a ser destruídas para que tudo aquilo que elas trabalharam vá para os corruptos, para aquilo que se chama a casta, não é? Aquela casta corrupta, e neste momento já não é uma questão de esquerda ou de direita, é uma questão de os de cima e os de baixo, as elites financeiras e a maioria de uma população que está a pagar a corrupção de quem está a viver às nossas custas. E é uma situação que é insustentável. E nesse sentido, nessa divisão que está aqui a fazer, o caso dos submarinos também aparece hoje na imprensa. Será simbólico disso que está aqui a fazer? O caso dos submarinos é muito simbólico. Não pode ser mais simbólico do que isto, porque é a questão da promiscuidade absoluta entre o poder político, não é? Uma pessoa do governo, o governo português, e o poder económico. Portanto, há uma corrupção absoluta e uma falta de transparência. Quando não há transparência, quando há corrupção, isto é o quê? Isto é falta de democracia. Isto tem um nome, falta de democracia. Portanto, o mínimo que está num país decente, com pessoas que nos governam decentes, era demitirem-se, era haver uma demissão, essas pessoas serem julgadas. Portanto, a sensação que há é que as pessoas que trabalharam tanto neste país pensam, mas como é que é possível que esta gente continue impune e que, no fundo, tenham arranjado um sistema e continuam todos a proteger-se uns aos outros. E é isto que não pode continuar. Já não está a acontecer numa série de países, não é? Em Espanha estão a ser julgados. Já tivemos o primeiro-ministro espanhol a pedir desculpas ao povo espanhol. Eu acho Mas parece que a democracia em Espanha está mais avançada por isso, por ter havido até esse pedido de desculpas. Parece-me que, pelo menos em Espanha, as pessoas já se juntaram o suficiente para se... Ou seja, quando eu digo as pessoas, digo mesmo os cidadãos, as pessoas todas, não é? Não estou a falar aqui de, como estava a dizer, mais para a esquerda, mais para a direita, porque neste momento o que está em causa é a democracia. A linha que separa é quem está a favor da democracia e quem está contra a democracia. E os corruptos, as pessoas, os submarinos, os Paulos Portas, as pessoas que andaram a viver à nossa custa, estão contra a democracia. E é isso, é preciso ser claro. E em Espanha já é muito claro. E é tão claro que obrigou o primeiro-ministro que se dá com os corruptos a vir pedir desculpa. E é engraçado porque há aqui uma notícia em que diz que já há um destes corruptos aqui dos Salgados que também já veio pedir desculpa. Portanto, já percebeu que o melhor é começar a pedir desculpa. Mas temos a frase de Ricardo Salgado na comissão de inquérito a dizer que o dono disto tudo são os portugueses. Não há frase mais democrática do que esta, Raquel. Não, o dono, melhor, não é dono, é quem vai pagar pelo que ele nos roubou são os portugueses. Aliás, o meu filho, que não tem nada a ver com isso, que eu tenho, tem 13 anos, como todas as crianças, está a pagar 76 euros, por exemplo, pelo buraco do BPN. E quem foi ganhar com o BPN foi, por exemplo, o Cavaco Silva, que é o nosso Presidente da República. Não é incrível? E é o desgraçado do meu filho, que está na escola, que tem que pagar por isso. A quem, por exemplo, cortaram professores. E porquê cortaram professores? Porque não havia dinheiro. Mas há dinheiro para os submarinos, há dinheiro para salvar bancos privados e há dinheiro para estes senhores continuarem muito, muito ricos. E, sobretudo, há dinheiro para se manter um sistema em que a democracia não está lá. Porque se a democracia estivesse lá, as pessoas não estavam assim desesperadas. Porque viver em democracia é nós sentirmos representados pelas pessoas que votamos, porque elas defendem aquilo que é fundamental para nós. E o que é fundamental para as pessoas no seu dia-a-dia? É aquilo que nos torna pessoas, é a dignidade. Raquel Freire está a dar-nos as pontes todas para o seu documentário, mas eu não queria deixar uma outra notícia que escolheu para aqui, até para respirarmos um pouco, que vem no Diário de Notícias e que nos conta que há 19 arquitetos portugueses nomeados para o maior prémio europeu. Afinal, apesar desta democracia baixinha, como lhe chama, ainda acontecem coisas boas em Portugal. Acontecem, então não. Eu acho que há uma coisa que é fundamental e que ninguém nos pode tirar. Não há... nós somos governados por uma casta muito medíocre, mas nisso chega daquela ramo, somos só os portugueses, é a Europa inteira.
Basta olhar para o Presidente da Comissão Europeia, quer dizer, ele andou com os paraísos fiscais no Luxemburgo, mais corrupto que ele é impossível. Portanto, não é só em Portugal, é em Espanha. Há uma elite financeira, o tal 1%, que andou realmente desde a crise económica que provocaram em 2008, a viver à nossa custa e das nossas possibilidades. E isso provocou uma crise económica e depois uma crise política grave, e neste momento é preciso dar uma resposta a isso. E eu acho que as pessoas acordaram, despertaram, e nós somos muito melhor do que aquilo que nos dizem que somos. Portanto, aquela coisa de que a culpa é nossa e foi a... Não é. E eu acho que realmente é fundamental termos notícias destas, para nos lembrarmos de novo que nós somos muito melhores do que aquilo que nos dizem. E ter orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser portuguesa, tenho muito orgulho do meu país, tenho muito orgulho das pessoas que aqui vivem. Não quero ser uma colónia da Alemanha, não quero ser uma colónia de nenhum país do Norte, não quero que o meu filho tenha que emigrar, não quero que o meu filho seja um cidadão de segunda ou terceira, quero que o meu filho tenha direito a estudar. Portanto, quero que o Ministro da Educação não corte nos professores e ouça os estudantes e os alunos, que é para isso que ele é pago, e é pago com o nosso dinheiro do nosso trabalho. Portanto, deixe de ser arrogante e ouça quem está a sofrer nas escolas neste momento. Porque se não houver escolas, não há arquitetos para ganharem prémios europeus. E eu tenho muito orgulho que pela primeira vez já haja um reconhecimento de qualidade e pela primeira vez Portugal tem 19 projetos assinados por portugueses para serem nomeados para o Prémio de Arquitetura, para o melhor Prémio de Arquitetura. Há maior orgulho que isto? Fica esse orgulho e fica também este documentário que está a rodar por vários locais de Portugal sobre a Dreamocracy, que é uma brincadeira de palavras entre a democracia e o dream, de sonho. Sonho. É o sonho. Tudo aquilo que a Raquel nos tem visto, a forma como tem olhado para o país, através dos jornais, mostra-nos que tem que acredita, tem esse ideal de que tudo pode mudar por baixo, pelas massas. Foi isso que quis retratar neste documentário? Eu neste documentário quis retratar o país, um país real, concreto, não um país dos senhores do 1% e da casta que governam o país, mas o país das pessoas que todos os dias são roubadas nos seus direitos e não percebem o que é que se está a passar. E, portanto, nós vemos as pessoas de todos os dias, mas vemos através do olhar de duas pessoas que organizaram o primeiro protesto laico, apartidário, Que estamos a ver. pacífico, que é o 12 de março. Portanto, são pessoas que vão pelo país fora e que querem pegar nessa energia das pessoas que saíram à rua a pedir mais democracia, dizer que estavam fartas da precariedade e que realmente precisavam de mais transparência e de mais democracia, e que foram ouvir as pessoas e construir uma academia cidadã, portanto uma escola da cidadania, que é uma coisa que falta muito neste país. Houve este fulgor imenso nesse dia. Isso não se foi apagando, Raquel? Eu acho que é natural quando as pessoas saem à rua uma vez, duas vezes, três vezes e não são ouvidas, que se sintam frustradas e que percam a vontade de sair à rua. Sobretudo quando ainda por cima são reprimidas policialmente, com a polícia, de uma forma injusta. Eu acho que não se apagou. As pessoas neste momento estão a perceber que têm que se organizar de maneira diferente. E há imensos grupos por todo o lado, e neste documentário isto vê-se, não é? As pessoas estão-se a organizar de formas diferentes. Portanto, as pessoas, os trabalhadores mais precários que não têm direito, estão-se a organizar e a perceber como é que podem fazer. As pessoas a quem as casas estão a ser penhoradas pelos bancos estão-se a organizar para ver como é que podem não perder as casas. As grandes manifestações, as grandes concentrações. Este é o momento de pensar em alternativas. Eu acho que este é exatamente esse momento. E, portanto, as pessoas estão concentradas e a Academia Cidadã é uma escola da cidadania, com vários polos diferentes, não é? E um dos polos é exatamente uma escola da cidadania para dar resposta às pessoas e para ajudar as pessoas a encontrar soluções para estes problemas concretos. Como é que os espectadores do documentário têm reagido? Essa é a parte boa. Depois de todas as dificuldades que é hoje, não é? Nós vivemos num país onde o Ministério da Cultura foi eliminado. E para mim, como artista, é terrível, porque um povo sem cultura é um povo sem identidade, não é? Quando nos tiram a identidade como criadores, quando não querem que os criadores criem uma identidade de um país, o que é que vai acontecer ao meu filho ou aos meus netos quando quiserem saber o que é que se passou em Portugal em 2013 ou 2014? Não é só o seu filho, nós não podemos ver este documentário no circuito comercial, não é? Portanto, a explosão é já aí, mas como é que as pessoas reagem então? É por isso que eu faço filmes, é para que haja esta memória. E, portanto, a nossa alternativa foi ir aos cineclubes, aos cineteatros, onde as pessoas estão, às juntas de freguesias e às escolas. E, portanto, fomos a Faf, fomos ao Porto, fomos a Lisboa,
fomos à Albergaria, vamos às Caldas da Rainha, vamos a Braga, vamos a Guimarães, vamos hoje a Faro, às 21h30. Vamos a Setúbal, a Almada, a Alcobaça, a Guimarães, são vários sítios que estão marcados. E, sobretudo, aqui em Lisboa já estão marcados em todas as escolas. E a ideia é realmente juntar pessoas, jovens, seja o que for. No Porto foi muito interessante porque foi com o Xalana, que é o José António Pinto, que ganhou o Prémio dos Direitos Humanos há um ano, e que foi à Assembleia da República e que disse que queria de volta à dignidade dos portugueses que tinha sido roubada. E o debate foi com ele. Aqui em Lisboa também foi muito interessante porque foi com o Rui Estrela da plataforma Gueto e com dois ativistas da Academia Cidadã, o João e o Pedro. E foi exatamente isso, foi pensar como é que nós podemos recuperar a democracia, como é que nós podemos construir instrumentos com as pessoas para recuperar a democracia e para salvar a democracia, porque claramente já percebemos que não é assim, não é continuando quietos e vendo o que é que está a passar, e portanto pode passar por ou não fazer um partido político, por exemplo, mas há muitas outras formas. Pode passar por nos juntarmos, por exemplo, e defendermos as pessoas que estão neste momento em situação mais frágil, por exemplo, as pessoas que vão perder as casas, direitos fundamentais, ou as crianças que não têm o comer nas escolas, ou juntar-nos em grupos para podermos defender os nossos direitos. Percebemos. E os debates têm sido maravilhosos. Têm sido por aí. Têm sido mesmo maravilhosos. Que começa pelo sonho. Raquel Ferreira, muito obrigada por ter vindo aqui ler os jornais também. Chamámos a atenção para este documentário que vai percorrer o país, já está a fazer isso. Hoje pode ser visto em Faro.